nós na comunidade ID, a gente preza pelas escrituras, a gente preza pela palavra de Deus, pelo ensino, pelo conhecimento, pelo que está escrito, pelo que não está. A gente conversa muito sobre isso. Então, no fundo, quando você vem para algum culto da comunidade ID, você está se expondo a um ministério que foca no encorajamento da palavra. Às vezes, esse encorajamento pode vir com um confronto, esse encorajamento pode vir com um desafio, e é isso que a gente caminha, é isso que a gente acredita como ministério. Eu quero te instigar, esse é o meu desejo. Quero te instigar, quer você ficando com raiva de mim ou não, quer você dizer, eu nunca mais volto nessa igreja. Amém, cara. Assim. Mas eu quero te instigar a sair daqui e a mergulhar nas Escrituras, e a mergulhar numa vida com Jesus. Eu acho que esse é o nosso maior propósito. Porque não adianta a gente multiplicar pessoas e estar cheio de uma igreja de gente vazia. A nossa meta é que os corações sejam cheios de Jesus e de amor por Jesus. Amém? E a palavra de hoje, ela vem muito para isso. Te aumentar, cadê a capa? Não tem capa? Opa, falhou. Aumente o seu amor por Deus. E aí, eu quero te incentivar hoje que você aumentar o seu amor por Jesus. A gente acredita que a base do relacionamento será constituído, que nessa base de relacionamento com Deus, tudo será construído. Será construído sua salvação, será construído o reino de Deus, será construída a igreja, mas também será construído o amor de Deus. Então eu quero muito te pedir a tua atenção nessa noite. Se você está com sono, cansado, lá tem um café, fui eu que fiz, eu fiz amargo e forte. Então, já estou avisando para você, vai lá, dar uma golada, tá quente pra caramba, para você vir de lá esperto. Pique trincado. Então, eu quero muito a sua atenção nessa noite. Eu quero te pedir outra coisa. Eu quero te pedir que você deixe ser ministrado pela palavra nessa noite. Que a palavra não venha só bater e voltar e dizer, nossa, que palavra. Acho que você diga assim, não, hoje vou dar um crédito para o gordinho e vou entender que Jesus quer falar comigo. Amém? A gente vê muito pregador, então, dizer o seguinte, Jesus veio abolir a lei. Então, de Jesus para frente, não tem mais lei. Só que o interessante é que, em Israel, no Antigo Testamento, existiam 3 leis. A lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, de convivência. Por exemplo, o que é a lei moral? Como filho, não deitarás com tua mãe ou com teu pai. Não terás relações com a tua tia. Está lá em Levítico 18. Né? Lá também diz, como homem, não te deitarás como mulher. Está lá escrito lá. Lei moral. Qual é a lei civil? Lei civil. Não ultrapasse os limites do marco da propriedade do teu irmão. Se por um acaso você, com um acidente, gerar morte de um boi, de uma ovelha, se aquele teu irmão vai lá e restitua. Ou seja, lei civis, lei de convivência. Tem uma lei, por exemplo, que diz assim, em caso de necessidade, construa a sua latrina longe de águas, de ribeiros, de tudo. Cara, isso é uma lei, como eu posso te falar, lei ambiental, meu irmão. Até hoje isso funciona. Ninguém constrói poço perto de fossa e vice-versa. Né? Por exemplo, quando diz a lei, eu brinco que essa lei é a lei da salvação. Por exemplo, as mulheres, quando estavam nos seus dias, tira ela do arraial, deixa perto de águas, de frutas, deixa ela quietinha lá, não mexe com ela não. Porque eram leis civis e morais. E só que Jesus veio, então, abolir, na verdade, abolir não, Jesus veio cumprir e encerrar a lei cerimonial. Então, a partir de Jesus, você não precisa mais estar matando bode, cordeiro para Deus, porque ele foi o cordeiro de Deus que uma vez só, sacrificado, remiu os pecados. Hebreus capítulo 10 vai dizer que é impossível que sangue de bodes e ovelhas possam redimir o pecador, se todo ano ele tem que voltar e fazer o mesmo sacrifício. Então não há remissão se há repetição de sacrifício. Mas, uma vez por todas, Jesus pagou o preço e é suficiente o preço que ele pagou para perdoar os nossos pecados.
Então, quando a gente entende isso, por exemplo, Jesus ele começa a resumir, quando ele é confrontado pelos fariseus, ele resume os 10 mandamentos em duas categorias. Primeira categoria que ele diz é: amarás a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E a segunda categoria que ele diz é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus 22, verso 37. Vamos ler? Mateus 22, 37 ao 40. Mateus 22, 37 ao 40. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É engraçado que Jesus está falando: o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento é amar o teu próximo. Não, o segundo mandamento era não prestar a culto. Só que ele não está seguindo uma regra, ele está fazendo um resumão. E aí, perceba que os 5 primeiros mandamentos da Bíblia, Jesus está falando de amar a Deus. Na verdade, os 4 primeiros. Quais são os 4 primeiros? Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de ti, não faças imagem de escultura e santifica o dia do sábado ao Senhor. Os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos, Jesus está colocando num pacote, dizendo: olha, esses 4 mandamentos refere-se ao Senhor. E aí os 6 últimos mandamentos: honra pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Tudo isso está ligado ao combo de amarás o teu irmão como a ti mesmo. E aí, então Jesus agora, ele começa a falar: olha, os 4 primeiros mandamentos tem a ver com seu amor ao Senhor. Como? Imagine se você... Vamos fazer um exemplo, tá? Por favor. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo é não ter outros deuses diante dele. Terceiro é não fazer imagem de escultura. E o quarto é santificar o dia do Senhor. Agora, imagine se esses mandamentos aqui, que a gente julga ser espirituais, fossem mandamentos para o seu cônjuge. Por exemplo, ame sua esposa sobre todas as coisas. Não tenha outras esposas diante dela. Terceiro, não tenha foto de outras esposas no teu celular, porque aqui é imagem de escultura, né? E aí, santifica o dia de sábado para levar a bichinha para lanchar. Aleluia. As irmãs dizem amém, as casadas. Agora... E o que acontece? É justamente relacionado ao nosso amor por Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Aquilo que a gente ama ao Senhor. Então, Jesus agora, como ele está fazendo uma obra poderosa. Colossenses capítulo 1, versículo 13, mas a gente vai ler o 12 e o 13. Eu amo simplesmente esse verso. Colossenses 1, 13. É 1, 12, perdão. Diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E que, e aí isso é demais, nos tirou, algumas versões dizem, do império das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado, ou Filho do seu amor. Essa versão é top, corrigida fiel. O que acontece? Jesus, então, agora, ele te liberta. Ele quebra o jugo daquele imperador, do império das trevas. Né? O que é um imperador? É alguém que não constrói, é alguém que chega e manda por força. Ele impera, imperador. E aí ele te leva para o reino do Filho do amor. Ele te transporta, ele te arranca. A palavra transportar é arrancar violentamente. Ele chega metendo o pé na porta do pecado, do mundo, do diabo, e ele te arranca de lá e fala: agora você vem para o reino de amor. Então nós somos livres para viver o amor de Deus. Deus nos libertou para viver para eles. E qual é o grande problema disso? É que nós não queremos ser empurrados para o relacionamento. A gente quer ser livre para a gente mesmo. A gente quer ser livre para os nossos desejos e deleites. E o que acontece é que no mundo espiritual não existe imparcialidade. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Não existe ficar em cima do muro.
Não existe talvez, ou é ou não é. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então, não existe eu estou mais ou menos com Jesus. Não, ou eu estou ou eu não estou. E aí, sabe o que é interessante? É porque ninguém se importa com os próprios vícios em telas. Ninguém se importa com os vícios em séries. Ninguém se importa com os seus pecados de estimação. Sabe, a gente quer ser livre e às vezes livre de Deus também. Só que não existe, como eu disse, imparcialidade. Porque eu te afirmo categoricamente, todo amor passa pelo relacionamento. E o amor de Deus se faz necessário passar pelo relacionamento com o Espírito Santo. E isso é um ponto-chave que eu quero trazer para você nessa noite. O amor por Deus precisa passar pelo relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como você amar alguém sem se relacionar com essa pessoa. Não tem como você manter viva um amor, um sentimento sem relacionamento. Não tem como. E aí só assim a gente vai saber se o nosso amor por Deus ele é genuíno ou se ele é religioso. Sabe o que é engraçado? A gente está uma chuva de memes, né, na internet. E aí sabe o que acontece? As crianças, elas estão muito brincando de cultinho, isso é muito legal, brincando de culto, brincando de expulsar demônio, brinca de pregar, mas sabe o que acontece? Eu vi um meme o seguinte, a menina estava fazendo a dancinha lá do TikTok, na frente do espelho, aí quando a mãe entra, ela, aleluia, e começa a cantar uma música da Cassiane, porque a mãe entrou. Aí todo mundo, kkk, que lindo, que lindo, que lindo, mas sabe o que a gente está alimentando? Está alimentando alguém falso, cara, alguém hipócrita. Está alimentando assim, não, ela está dançando escondida, aí todo mundo acha tão bonitinho. Mas aí, ela, desde criança, a Bíblia diz que a malícia está ligada ao coração da criança. Desde criança ela está aprendendo a ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa fora da igreja. Desde criança ela está aprendendo que o seu amor ele é religioso. O seu amor é lá na igreja, lá no GC, lá no quarto na mesa. Eu choro, eu quebranto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas quando eu saio, e aí eu meto a dancinha, eu faço tudo e é tudo certo. Porque muitos estão andando com Deus em doutrina, mas em conduta com o diabo. Muitos estão com o seu coração, eu amo a Jesus, mas a sua vida prega o contrário. E o que acontece é que o amor de Deus ele não é um amor sentido. Guarde isso no seu coração nessa noite. O amor de Deus não é um amor sentido. O amor de Deus é um amor crido. O amor de Deus não é um amor de sentimento. O amor de Deus é um amor provado. Olha o que diz Romanos 5,8. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos pecadores ainda, Cristo morreu por nós. Essa versão diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não foi um amor sentido. Ele olhou assim e disse, estou tão alegre com o Gabriel, nossa, eu amo o Gabriel. Não, ele amou o Gabriel antes do Gabriel prestar. Aleluia, Gabriel. Sendo ainda pecador, ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. O tão famigerado versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontece é que Deus não é um namorado bobo que fica te enchendo de presentinho e mimos, bonitinho, deixa eu te provar que te amo. Não, ele é um marido de um relacionamento sério e que na cruz provou o seu alto nível de amor por você. Então Jesus e Deus, ele não quer aquele amor sentimental, mas é um amor vivido, provado, na vida, falando mais do que a boca. Amém? Sabe, em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 14, a gente lê esse versículo, na verdade eu falo esse versículo todo fim do culto. Mas eu quero te mostrar um negócio interessante nesse verso hoje.
Diz assim, algumas versões é 2 Coríntios 13, 13, algumas versões é 2 Coríntios 13, 14. Qual a diferença, pastor? É que alguns uniram o versículo, outros separaram, mas é a mesma coisa. Sabe que os números na Bíblia eles apareceram há pouco tempo, tem uns 200, 300 anos, ó, se isso é pouco tempo, né? Para a organização apenas. A Bíblia é um livro só, assim, na verdade são junção de livros e cartas. Então, 1 Coríntios é uma carta diretona. Mas então vamos lá, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E aí todo mundo diz amém, tchau, peguei o beco, partiu. Mas vamos ver esse verso. E aqui, entenda o seguinte, que se a gente fosse fazer uma distinção de ministérios aqui nessa noite, qual seria o ministério do Filho, segundo esse verso? A graça. Qual seria o ministério do Pai? O amor. E qual seria o ministério do Espírito? A comunhão. Então, como que eu recebo a graça e o amor de Deus? Pela comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o responsável pelo o lado relacionamental de Deus. É tudo através do Espírito. Na nossa estação, é tudo através do Espírito. Porque é por ele que eu recebo a comunhão e o amor de Deus. Agora tem um porém. Esse mesmo Espírito Santo, ele é responsável por colocar o amor de Deus e o amor para com Deus dentro do teu coração. Vou te provar o que eu estou falando. É heresia, pastor. Bora lá. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Diz assim, e a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele é responsável por nos conectar com Deus. Então, fazer através dele, dessa comunhão, dessa conexão, nós recebermos o amor de Deus. Por quê? Porque a gente precisa e depende do Espírito Santo para tudo. Vamos continuar. Romanos capítulo 8, verso 26 diz, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Perceba que a gente não sabe orar, a gente não sabe adorar e a gente não sabe nem amar a Deus sem o próprio Espírito Santo. Até o amor que dizemos que sentimos por Deus é derramado dentro do nosso coração por uma ação do Espírito Santo. Olha a importância do nosso relacionamento. Porque para o que não é salvo, a emergência dele é entregar-se a Jesus para ser salvo. Mas para quem já é salvo, o nosso passo mais urgente é mergulhar em um relacionamento com o Espírito Santo, para que esse amor comece a aumentar dentro do nosso coração. O amor, ele não nasce para a noite. O amor vem fruto, resultado de uma comunhão. Por exemplo, quando a gente pega a lista lá dos frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor. E aí vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Imagine isso como uma tangerina. O pessoal do sul é bergamota. A tangerina, que ela é um fruto, mas quando você tira a casca, ela tem vários gomos. Então, digamos que aquele é o fruto do Espírito. E aí tem amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, e aí tem os seus gomos. O que acontece é que o amor, ele é fruto. O que é fruto? Produto, resultado. O amor, ele vem por causa de um relacionamento. Então, tipo, não veio primeiro o Wallace, depois veio a Ellen. Não, primeiro veio a Ellen. E aí ele é fruto do nosso amor, do nosso relacionamento. E assim o nosso amor por Deus é produto, resultado do nosso relacionamento com o Espírito de Deus.
E agora o negócio se aprofunda. Por quê? A coisa que eu mais escuto de muita gente, não só daqui, mas de muita gente, é: pastor, eu estou frio. Pastor, eu não consigo amar mais o Senhor. Pastor, eu preciso de um up assim, para voltar a amar Jesus. Eu conheço pessoas que fez, eu vou dizer mais de 10, mas na minha conta é 16 a 18. Mas eu vou dizer mais de 10 para não mentir. Encontros com Deus. Mais de 10. Encontros com Deus. Sabe o que acontece? Ainda não amo o Senhor. Aí o que acontece? As pessoas, elas vêm para um louvor, para um culto desse, e quer que o louvor resolva em 20 minutos, porque ela não resolveu a semana inteira buscando a Deus. Eu lembro de uma vez, eu saí de um culto jovem, eu estava descendo assim, aí a pessoa chegou para mim e falou: pastor, cara, meu filho está precisando de ajuda, conversa com ele 20 minutos ali. Aí eu falei: quantos anos ele tem, irmão? Tem 20 anos. Olha que interessante. Aí eu falei: é que eu resolvo em 20 minutos o que você, como pai e mãe, não resolveu em 20 anos? Rapaz, que desafio. E às vezes é assim, a gente quer que o nosso amor venha num culto desse, pá, e dá uma unção, alguma coisa aconteça sobrenaturalmente, chacoalha a gente, e o nosso coração sai daqui flamejante. Só que o amor, ele é resultado de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu vou o amar. Quanto mais eu estou diante dele, mais eu vou o amar. Sabe, a gente precisa começar então a ver os nossos momentos com o Senhor como uma oportunidade de crescer no amor com ele. Uma dica que eu te dou: num domingo, eu tenho olhado para os adventistas e eu falo assim: ó, eu vou considerar os nossos primos adventistas, porque irmão a gente já estudou que não é, é primo. E aí, o que acontece? Eles no sábado, eles maneiram nas atividades, eles guardam o coração e tal, deixa tudo no esquema. Por quê? Porque tem um culto de sábado deles. E o nosso culto de domingo? O que a gente faz? A gente joga bola, a gente faz churrasco, a gente vai para a piscina. Quando a gente chega aqui, a gente chega o caco já assim. E aí a gente não consegue receber o nosso culto, cara. Na verdade, a gente consegue dar o nosso culto. Por quê? Porque a gente não focou no relacionamento. A gente focou em tudo, menos no relacionamento. Sabe o que é interessante? Se a gente pegar as nossas atitudes, a gente vai ver que falta amor por Deus. Falta o amor por Deus. E aí, deixa eu te falar algo, irmão. Não se ofenda com isso. Se desafie com isso. Entenda, porque toda vez que você se ofende com uma palavra, você está perdendo a oportunidade de crescer, consertar, e melhorar, de entender. Hebreus capítulo 6 diz: qual é o filho que o pai não corrige? Mas se está você sem correção, você não é filho, você é bastardo. Por quê? Porque ninguém bate no filho dos outros. Se Deus então está te confrontando, te corrigindo, cara, glória a Deus, você ainda é filho. Amém. Então acorde para isso nessa noite. Você precisa amar o Senhor. Sabe, avivamento, que tanto é falado no nosso meio, nós necessitamos. A igreja brasileira precisa de um novo avivamento. Porque a igreja brasileira não ama o Senhor. A igreja brasileira se apaixonou pelas coisas de Deus e esqueceu o Deus das coisas. A igreja brasileira, ela se apaixonou por cultos, por estádio. Irmão, quem sabe me falar aqui, quantas mil pessoas tinha naquele estádio lá do Descende? 50 mil, 60 mil, que pessoas que levantaram os tênis e disseram: eu vou descendo. Só que antes do descende, do eu vou, é preciso I am, eu sou. E o que acontece? Se a gente tivesse 50 mil missionários
na nação brasileira? Cara, a gente não estava assim, mano. Então a gente se apaixonou pelas coisas. Esqueceu o Deus das coisas. Gostamos da casa, mas esquecemos o Deus da casa. E o que é avivamento? Avivamento é voltar a amar o Senhor. Avivamento não é um culto, avivamento não é um movimento, avivamento não é milagres, avivamento não é uma igreja cheia de pessoas vazias, avivamento não é uma emoção, avivamento não é choro, não é batismo de tantas pessoas, avivamento não é multiplicação, avivamento é um movimento de retorno ao amor ao Senhor. Avivamento é amor por Deus mais que todas as coisas. Avivamento é voltar a amar o Senhor. Sabe quando John Wesley começou a pregar, sabe como eram as igrejas? Eles iam para os cultos, frio, frio, frio. Cultos literalmente carnais, porque eles saíam da igreja, eles iam beber e se prostituir. Alguns irmãos eram donos de prostíbulos. Pastores bebiam e fumavam. E aí, John Wesley começou a orar com os amigos, chamado Clube Santo. Num porão de uma escola. E a oração dele é: dobra os nossos corações. Porque dobrar os joelhos é fácil, mas dobrar os corações. Depois eles aumentaram, dizendo: Senhor, dobra essa escola. Depois, dobra a Inglaterra. E aí, John Wesley com seu amigo Whitefield ganharam mais de 1 milhão de almas. Ele foi expulso da igreja porque a doutrina dele não cabia dentro das paróquias. Ele disse: então as paróquias agora se tornarão as praças. O meu púlpito será o banco das praças. E assim, sobre um cavalo, o cara pregou. Mas ele teve um batismo de amor e paixão por Deus. E ele era um pastor que faliu, acho que umas 2 vezes, e quando ele estava voltando de uma viagem missionária num barco, ele encontrou os moravianos, e o barco ia afundar, e aquela coisa, e quando ele passou pelos caras, os caras estavam orando em línguas. Ele perguntou para os caras: o que vocês estão fazendo? Nós estamos orando em línguas, nós vamos morrer pelo Senhor. Não, como assim? Quem são vocês? Não, a gente se vendeu como escravo para pregar o evangelho. Oi? Sim, a gente se vendeu como escravo para pregar o evangelho. O que é isso? Amor. Verdadeiro, genuíno, puro. Como eu disse ontem no GC, que amor é esse que faz a gente esquecer tudo ao redor? Que vai deixar tudo ao redor? A igreja do Senhor, a gente precisa viver um avivamento ou a apostasia vai acabar com a gente. A igreja do Senhor precisa encontrar o amor dele novamente, porque nós não podemos viver de sentimentos, precisamos de fé. Quem vive de toque, meu irmão, quem vive de toque é campainha. Deus, ele provou o amor dele para com você. Deus não precisa vir todo dia no teu quarto, encher de fumaça, trazer uma revelação, dizendo: nossa, Sara, filha, eis que te digo, eu te amo. Igual aquela profecia da internet: eis que te digo, feliz aniversário. E digo mais, é big, é big, é big. Oh. Deus não precisa cativar o teu coração. Você que precisa crer. Nosso amor será cobrado por Ele. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Na Santa Ceia, Jesus disse assim: olha, um de vocês vai me trair. Todo mundo começou: sou eu, mestre, sou eu, mestre, sou eu, mestre. Não, que isso? Como assim? Quem vai trair? Quem é? Quem? Não sei o quê. Pedro levanta e diz assim: eu jamais te trairei. Aleluia. Eu vou morrer pelo Senhor. Jesus fala: Pedro, hoje mesmo, Pedro, vai dar ruim demais. Não, Senhor, que isso? E aí você já sabe a história: Pedro trai, Jesus ressuscita, e aí Pedro volta a pescar, está lá na praia se esforçando, e aí Jesus aparece para ele. E aí Jesus não vem dizendo: e aí, Pedrão, como é que está a família? E aí a sogra lá ficou curada? Não. Jesus volta e já volta na conversa antiga. Diz: aí, Pedro, tu ainda me amas? Mais do que a estes? Porque lá na mesa tu levantou batendo no peito. Jesus cobrou o amor que ele prometeu ter por ele.
Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Eu vou encerrar com isso aqui, para a gente orar. Apocalipse 2, verso 1 ao 5. Carta de Jesus. Não sei se você sabe, mas as 7 cartas das igrejas são 7 cartas de Jesus. As 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui a igreja de Éfeso. Igreja essa que foi fundada pelo apóstolo Paulo 50 anos antes desse verso. Paulo ali, essa igreja teve no mínimo 3 a 4 pastorzão. Primeiro, o próprio Paulo foi pastor de lá. Segundo, ou foi Silas ou foi Barnabé, que passou um tempo lá. E aí, por terceiro, Timóteo. Meu amado Timóteo, discípulo amado de Paulo. E nessa estação, quem era o pastor lá dessa igreja era o apóstolo João. Ele tinha vindo da igreja da ilha de Patmos, no qual ele teve toda a revelação, foi deportado para lá, depois ele volta para Éfeso e pastoreia essa igreja lá. Sabe como o apóstolo João escreve de si mesmo? Ele fala assim, eu sou o discípulo amado. O cara se acha demais, né? Até quem não? Eu sou aquele que Jesus ama, meu irmão. Sou eu e tal. E aí, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito do mestre, tanto que quando eles queriam saber alguma coisa, eles cutucavam João, pergunta para ele lá, pergunta para ele lá. Aí quando ia lá, mestre, quem é? E Jesus falava. Ele era chegado mesmo. Se você for pegar a cronologia bíblica, entre linhas, você vai ver que João acompanhou toda a crucificação. Entrou dentro do sinédrio, entrou no julgamento, foi lá dentro, viu Jesus, ele acompanhou tudo até a cruz. Então João era aquele cara perto, aquele cara amoroso, que vivia em santidade, que vivia Deus intensamente. E aí quando Jesus começa então a dizer aqui para a igreja, diz assim, olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso, aquele que tem à sua direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não pode suportar homens maus e que pusesse a provas que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfalecesse. E aí ele fala, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra, porém, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei o lugar do teu candeeiro, se não te arrependeres. Entenda que a igreja do pastor João, cara que andou com Jesus pessoalmente, tinha uma teologia perfeita, tinha uma apologética perfeita, uma doutrina perfeita, um culto perfeito, um trabalho engajado, o povo estava junto, trabalhava, e passaram perseguições, e passaram tudo, e enfrentaram tudo, mas eles tinham perdido o amor por Deus. Eles tinham perdido a chama do amor por Deus. Todos trabalhavam, todos faziam, todos se moviam. Sabe, pensa numa igreja bem pastoreada. Era a igreja de Éfeso. Mas o amor não estava ali. Eu preciso te falar um negócio duro de se ouvir. Você não está frio. Você não está com dificuldade de ler ou orar. Você não está apenas procrastinando sua vida espiritual. Você está em pecado. Porque nós lemos um verso que diz, arrepende-te, porque você perdeu o seu primeiro amor. A Bíblia diz que Jesus está falando para essa igreja que, olha, você perdeu o primeiro amor, você não precisa de uma campanha de libertação, você não precisa de mais um encontro, você não precisa de 20 minutos de louvor, você precisa se arrepender. Sabe o que é mais louco desse verso? Jesus fala, arrepende-se, senão eu venho até você, eu vou remover o seu candeeiro. Quando Jesus estava falando, ele fala por discípulos, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. O candeeiro é um lugar onde hospeda a lâmpada, onde se coloca a vela acesa. E quem sustenta a lâmpada é o candeeiro. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Jesus está dizendo para essa igreja,
arrependa-se, senão eu retiro o meu espírito do meio de vocês. Ah, pastor, isso é heresia. É? A Bíblia diz que Sansão se levanta como antigamente, quando aparecem os filisteus. Só que sabe, acontece um negócio trágico com ele. A Bíblia diz que ele se levanta como antes e vai, só que ele não percebeu que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Rei Saul era atormentado por um espírito maligno, porque o Espírito de Deus, que ungiu ele uma vez rei, já tinha se retirado dele. Sabe qual é o nosso mal? A gente pode amar as coisas de Deus e nem perceber se o Espírito Santo está ou não na casa. A gente pode ter tantas coisas, tantos eventos, tantas não sei o quê, tantos não sei o que mais, tantos ministérios e apresentações e oportunidades e coisas e perceber que talvez ele nem esteja mais lá. Na outra igreja, na outra carta, você continua lendo Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu vou entrar e cear. Peraí, mas então quem estava lá dentro com essa igreja? Porque ele está fora batendo na porta. Quando a igreja começa a buscar coisas, deixa de amar o Senhor, ela se torna uma instituição qualquer. Ela se torna um clube de pessoas que têm doutrinas, pensamentos. Ela se torna um clube cristão. Ela se torna um clube social. Quando a gente começa a pensar em coisas da igreja, a gente pode se tornar pessoas que fazem eventos em dias específicos da semana. Mas aí que está o problema. Quando a gente faz essas coisas, a gente deixa de ser igreja. E quando a gente deixa de ser igreja, tem um outro problema. O Espírito Santo, ele é o Espírito que o mundo não pode receber. E se nós deixamos de ser igreja, nós nos parecemos com o mundo e não com a igreja. Porque ele vem para a sua noiva, para a igreja. Se eu deixo de ser noiva, se eu deixo de ser igreja, se eu sou outra qualquer coisa, menos igreja, menos noiva de Cristo, se eu não alimentar esse relacionamento, eu deixo de ser noiva. E aí, não faz sentido o Espírito continuar na minha vida, porque ele veio para a igreja, para a noiva. Ele é o Espírito que o mundo não pode receber. E no desespero, o rei Davi faz uma oração. Renova em mim um espírito inabalável. Mas não retire de mim o teu espírito. Davi entende que ele pecou grave. Davi entende que a sua vida está indo de uma forma que não agrada ao Senhor. E ele para tudo e diz aí: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Quando a gente fala então de avivamento, avivamento é voltar a amar o Senhor. Voltar a amar o Senhor, voltar a buscar o Senhor. Joel então fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio sem iraça e grande em benignidade, arrepende-se do mal. Esse é o verso-chave para quem prega avivamento. Mas esse convertei-vos é voltem-se para mim. Voltem-se com arrependimento, voltem-se com jejum, com choro, voltem-se para mim. E o que o Senhor está fazendo hoje na nossa comunidade é um convite. Que você volte para o Senhor. Você não foi feito para viver longe. Você não foi feito para viver só. Você não foi feito para viver fora da presença dEle. Se tem uma coisa que o Senhor quer, você na presença dEle. O jardim não era apenas um campo cercado. O jardim era um campo separado para relacionamento. O Senhor quer isso no nosso meio. Você pode ficar de pé, levantar